ok? Podemos, dessa forma, voltando ao texto, destacar as seguintes características da arte bizantina. Caráter majestoso, que demonstra poder e riqueza. Então, muitas pedras preciosas vão ser utilizadas, materiais nobres, metais nobres, né? Ouro, prata, tá? Ligação direta com a religião católica, né? Ícones cristãos aí, né? Maria, Jesus, o próprio Jesus, os apóstolos, tá? Santos que vão começar a surgir, né? Por aí, nessas épocas. Demonstração clara, voltando ao texto, da autoridade do imperador ao considerá-lo sagrado. Isso acontece como? Colocando o governador da época junto a figuras religiosas, tá? Frontalidade, né? Frontalidade. Representação das figuras em posição frontal e rígida. Então, né, não vai ter pessoa de lado, né? Pessoa na diagonal. Os personagens vão ficar rígidos ali, tá? Frontalidade. Deste modo, Constantinopla viu muitos dos seus artistas migrarem para o Império Romano do Ocidente, cuja capital era Roma, tá? Olha que interessante isso aqui. Os artistas que estavam do lado oriental, né, que não queriam seguir as ordens, né, dessa arte que tinha que ser rígida, padronizada, eles iam para o lado ocidental, ali da divisão, que o lado ocidental já não era mais Roma, já eram outros, né, outros reinos, para poder ter um pouco mais de liberdade, tá? Características da pintura, da arquitetura bizantina, tá? A arquitetura se destaca como expressão artística desse período, pela construção de grandes e ricas igrejas, na verdade basílicas, que é um tipo de igreja bem maior, tá? Dada a sua amplitude e riqueza expressa no revestimento de ouro e decoração com mosaicos, tá? Então ali a arquitetura bizantina ela vai ser majestosa, incluindo o lugar mais importante para os fiéis, que vai ser as igrejas, as basílicas, que serão cobertas de pedras preciosas, cobertas de materiais nobres, de metais nobres, tá? Para poder mostrar o poder e a magnitude da fé cristã, representada através desses símbolos, tá? Para os fiéis. Seguindo o texto, pintura bizantina. A predominância dos temas religiosos dá destaque às pinturas feitas nas igrejas. Nessa época foi criado o ícone, tá? Muito importante essa informação aqui. Uma vertente da pintura bizantina. Ícone, em grego, significa imagem, e neste contexto representavam personagens religiosas como a Virgem e Cristo, além de santos, tá? Se você tem uma mulher representada com um manto azul segurando uma criança, dentro da pintura bizantina, dentro da arte medieval, né? Você tem a Virgem Maria. Isso é um ícone. Quando você utiliza formas e cores para te dar uma informação própria, tá? Isso é um ícone. Segundo o texto aqui, vamos voltar então, o ícone, né? Neste contexto representava, né, as pessoas santas. Voltando ao texto, além de santos, tá? Uma das técnicas bastante utilizadas pelos pintores bizantinos foi a têmpera, que consiste em preparar os pigmentos junto com uma goma, feita de material orgânico, como gema de ovo, a fim de fixar melhor as cores à superfície. Então é feita uma mistura, às vezes da clara, às vezes do ovo inteiro, às vezes só da gema, porque você precisa, para criar uma tinta, um meio viscoso, e você tem o pigmento, que geralmente é pó. Você vai misturar esses dois e você vai ter a tinta, tá? Então, uma tinta bastante utilizada nessa época foi a têmpera, correto? Voltando para os ícones, voltando para o texto. Os ícones
eram encontrados, sobretudo nas igrejas. Principal lugar para se encontrar a arte era na igreja, tá? A gente está falando de arte medieval, de arte bizantina. Entretanto, era possível também encontrá-los nos ambientes familiares, em oratórios. Ambiente familiar aqui, eu gostaria de deixar registrado, que são ambientes de pessoas muito ricas. Podre de ricas. Porque pigmento é caro e pagar a mão de obra desse artista também era muito caro. Então, apenas pessoas muito importantes teriam essa arte em casa. Não é muito diferente dos dias de hoje, tá? Então, para fechar aí, na página 4, iconoclastia e arte bizantina, tá? A pintura, todavia, não foi muito além do contexto religioso, ou seja, não tiveram outras temáticas exploradas, tá? Até onde se sabe. Uma vez que no Império Bizantino surgiu um movimento chamado iconoclastia. Segundo os iconoclastas, figuras humanas não podiam ser adoradas, pois a adoração cabia apenas a Deus. De acordo com a prática monoteísta, a veneração dos santos consistia no pecado da idolatria. Assim, para acabar com o culto a figuras humanas, o imperador proibiu a reprodução de toda a representação humana, ordenando inclusive a destruição das obras artísticas que existissem nessas condições. O que acontece? A iconoclastia, a reprodução desses ícones, né, de Maria, dos santos, de Jesus Cristo, virou uma febre tão grande que as pessoas pararam de orar para a fé em si e começaram a orar apenas para as imagens, tá? E aí, isso daí foi algo que realmente aconteceu, tem data, se vocês forem pesquisar, tem o nome do imperador e tem a data de quando e como isso aconteceu, tá? E aí, a partir desse momento, as imagens humanas não poderiam ser mais reproduzidas. Isso não quer dizer que a arte acabou, tá? O que acontece? O que acontece quando isso acontece? Os artistas começam a reproduzir apenas símbolos, tá? Em vez de reproduzirem imagens de seres vivos. Por exemplo, você vai reproduzir muito mais a imagem de cruzes, né? A imagem da física Pisces, que é aquele peixinho, tá? Que é relacionado a Cristo, tá? Então, os ícones, eles vão passar a serem esses aí, que não as imagens humanas propriamente ditas, tá? Isso acontece no islamismo. É proibido no islamismo você reproduzir imagens de seres vivos. Então, eles se especializaram em arte abstrata, arte de símbolos, de linhas, tá? Isso acontece até hoje no islamismo. Mas depois foi revogado aqui, no caso que a gente está falando da arte cristã, tá? E para fechar, aí o texto na página 4, a prática artística mais reconhecida do período bizantino, da arte bizantina, que é o mosaico, tá? Você fala de arte bizantina, você tem que ligar ao mosaico, certo? Os mosaicos foram bastante destacados no período e constituem a expressão máxima da arte bizantina, atingindo nesse momento a mais impecável realização. Essa semana não tem exercício, então se você puder fazer uma pesquisa de como o mosaico é feito, ou como o mosaico nessa época era feito, é bem interessante, tá? Inclusive tem, os mosaicos eram feitos de vidro, às vezes, ou de peças próximas ao vidro. Quem tiver acesso à Netflix pode assistir aquela série chamada Vidrados, né? Se você tem curiosidade de saber como que o vidro é fabricado, você pode assistir nessa série da Netflix, ok? Dei umas pinceladas por cima aí do texto, espero que vocês tenham entendido, e se surgirem dúvidas, podem mandar dúvidas na página do Facebook e nos canais da escola do WhatsApp, tá? Bons estudos, bastante coisa para digerir aí,
e até a próxima, então.